Abra a sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, é um texto, a maioria de nós sabemos de cor. Vai ser projetado aqui, né? Então vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Eu pensei que essas coisas só aconteciam em filmes americanos. Mas nessa última quinta-feira, quando eu deixei a Jaqueline o seu plantão lá na UPA em Mesquita, era 6h50, 10 para as 7. Eu estava entrando no carro e de repente ouvi do carro que passava assim do meu lado uma gritaria, uma risada, cantoria. Então naquele reflexo, né, eu olhei. E, irmãos, eram cantorias de vozes femininas. E quando eu olhei aquele reflexo, eu tomei um susto. Sério, eu tomei um susto. E fiquei ao mesmo tempo pasmo, atônito assim, e muito triste com o que eu vi. Era um táxi, esse Vectra novo, bonito, né, grande, passando com essas mulheres, sendo que no banco da frente tinha uma mulher sem a calça, o vestido ou a saia, eu fiz só de calcinha, com a traseira dela para fora do carro, e rebolava, coisas que você vê em cenas de filme americano. E as meninas, as mulheres gritavam, cantavam, o táxi passou bem devagarzinho, até mais talvez para ofender, sei lá, para mostrar aquela coisa ridícula, aquela cena ridícula. E eu fiquei pensando o que faziam, de onde vinham, como estavam aquelas mulheres drogadas, alcoolizadas, o que pensavam aquelas mulheres numa manhã fria de uma quinta-feira. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês, essa cena muito triste, depois o táxi seguiu, entrou ali naquela praça de Edson Passos, né, em direção a quem vai para o Cristal, e ali na frente tem um ponto de ônibus, sempre muito cheio, aquela hora da manhã. Eu já estava seguindo o meu caminho, olhei para o ponto de ônibus, algumas pessoas riam muito daquilo e outras estavam como eu fiquei, atônitos. E essa cena muito triste, muito deprimente, é apenas assim, uma pequenina, muito pequenina amostra, infelizmente, do grande, triste, terrível declínio moral e espiritual da nossa sociedade. Talvez você já tenha vivenciado ou visto coisas piores do que essa. Mas para mim, 7 horas da manhã de uma quinta-feira fria, dar de cara com um negócio desse me embrulhou o estômago. Homens e mulheres estão cada vez mais parecidos com os urubus.
E não vou mexer com a torcida do Flamengo, não. Até porque vocês logo mais vão apanhar de novo. Mas, por que homens e mulheres estão cada vez mais parecidos com os urubus? Tem uma revista chamada Super Interessante, uma revista de certo cunho científico. Ela publicou uma vez que o sistema nervoso dos urubus, a mente, dos urubus, os programou para sentirem prazer diante de um pedaço de carne podre. Talvez você já tenha visto um animal morto na estrada, e aquele monte de urubu comendo aquela carniça, aquela coisa fétida, que a gente não aguenta nem cheirar, quanto mais olhar. Mas a mente dos urubus programou-os para que eles tenham prazer em comer aquela coisa podre, aquela coisa fedorenta. E meus irmãos, comparando, assim está a nossa sociedade, assim estão os homens e mulheres de hoje diante daquilo que desagrada, entristece e enfurece o nosso Deus. Assim estão os homens e mulheres diante do pecado. Tudo é permitido, tudo pode ser feito, e liberou geral, e não tem problema. Até uma mulher, 7 horas da manhã, numa quinta-feira, ficar só de calcinha, colocar a sua traseira lá de fora e ficar rebolando, e as pessoas saem graça. Eu fico a me perguntar se nos dias de Noé, ou quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a humanidade era assim tão miserável, moral e espiritualmente, como nos nossos dias. Porque diz na Bíblia que Deus não aguentou mais Sodoma e Gomorra e mandou fogo do céu, destruiu aquilo. Diz na Bíblia que a imoralidade, o pecado arrasava a raça humana de tal maneira que Deus não aguentou mais e separou Noé e a sua família, colocou-os na arca, mas o resto da humanidade ela acabou com tudo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você viu aquele filme recente com o Russell Crowe, Noé, não tem nada a ver com a Bíblia, só pegaram o personagem, tá? Aquilo ali de Bíblia só tem um personagem, não tem nada a ver com aquilo lá. Mas, pelo menos na história do filme do Noé, mostrou-se um pouco como estava a humanidade. Tinha prazer na carne podre. Hoje a mesma coisa, a humanidade tem prazer na carne podre. A humanidade tem prazer cada vez maior no pecado, sem limites, e pecado é tudo aquilo que desagrada, que entristece, e algo que nós esquecemos muitas vezes, que enfurece o nosso Deus. Mas graças a Deus, e ao seu amor e graças incomparáveis, há vários sinais em várias igrejas do mover poderoso do Senhor. Quando eu olho assim e vejo igrejas como a primeira igreja batista de São José dos Campos, a 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, a primeira igreja batista em Curitiba, quando eu vejo essas igrejas que estão, a igreja de Rancho Novo, aqui bem pertinho de nós, igrejas que estão experimentando um crescimento espiritual incrível, igrejas que realizam obras extraordinárias que somente o Espírito Santo de Deus pode explicar. São coisas que só em Deus, não é o agir do homem, é o mover de Deus. Talvez você também veja essas igrejas, não só porque elas crescem muito em termos de número, mas porque quando você vai participar de uma celebração deles, de um culto deles, você sai de lá cada vez mais motivado, sai de lá assim, tomou ali
um choque de santidade, de celebração, de alegria, de júbilo, e sai dali tinindo. Você pode se perguntar assim: se Deus está realizando maravilhas através de muitas pessoas e de muitas igrejas, por que eu não estou experimentando o poder de Deus em minha vida? Por que eu não sou um canal do mover de Deus? Por que eu não sou um indivíduo que aonde pisa a planta do meu pé, abençoado é? Eu não estou falando em termos dessa teologia da prosperidade ridícula que pregam por aí, não. Eu vi um cartaz essa semana, eu falei com a Jaqueline, que vontade de tacar fogo naquele outdoor. O tema do cartaz da igreja era: os anjos do Senhor virão servi-lo. Amado, os anjos do Senhor não tem que servir, não. É você que tem que servir ao Senhor. É você que tem que servir o próximo. Você não tem que ficar esperando os anjos servir, não. É você que tem que servir o próximo. É você que tem que servir ao Senhor. Mas voltando aqui, por que aonde a minha planta do pé pisa, eu não sou alguém que abençoa as pessoas com uma palavra amiga, com a palavra do Senhor, com um conforto, com alguma coisa? Meus irmãos, quando Deus colocou no meu coração termos essa série de mensagens, eu estava em março, na época fazendo o aliviando a bagagem, mas já pensando em que nós teríamos depois. E eu lembrei desse livro, o pessoal de Rancho Novo também fez, e eu orei. E quando Deus colocou no meu coração termos essa série de mensagens, eu entendi que chegou a hora, eu entendi de Deus que chegou a hora de a nossa igreja experimentar aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Vamos ler todos juntos? Para que vocês leiam, vai lá. Quem crê nisso, quem está comigo, diga amém. Amém. Você já disse amém. Então você tem que crer nisso e cumprir. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Algo extremamente importante, necessário, fundamental para eu e você experimentarmos o poder de Deus na nossa vida e na vida da Igreja Batista Prata. Tem algo extremamente importante, necessário e fundamental para recebermos o avivamento que tanto precisamos. E isso é encontrado em Isaías 59, versos de 1 a 2. Podem ler. Perceba o ponto crucial desse versículo. O Senhor está aqui bem próximo. O braço do Senhor está aqui. Mas as maldades nossas nos separam de Deus. Os pecados nos escondem de Deus. Por isso Deus não nos ouve. Por que onde pisa a planta do meu pé não abençoa? Porque os meus pecados impedem Deus de fazer isso na minha vida. Embora Deus deseja se relacionar comigo, embora Deus queira me abençoar, de me levar ao trono da graça, há algo que me impede. Os pecados
não confessados bloqueiam a resposta de Deus às nossas orações. Os pecados não confessados bloqueiam a resposta de Deus às nossas orações. Pastor, toda vez que eu oro, eu falo lá no final: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Isso não é suficiente. Como é que é? Não é isso que a gente tem que fazer com Deus. Não é fazer um pacotão, né? A gente está acostumado com pacote, né? E colocar. Não. E a gente vai ver mais à frente por quê. Para que Deus se mova com grande poder na nossa vida, para que Deus se mova de tal maneira que onde pisa a planta do meu pé eu abençoe, há uma tremenda, grande necessidade de purificação, de arrependimento profundo em nós, o seu povo. O Salmo 66:18 deixa isso bem claro. Tá aí não? Ah, então tá. Então eu vou ler aqui. Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentar, né? Acalentar é fazer carinho. Acalentar é você acalenta o bebê. Acalentar você acalenta a criança. E faz aquele carinho, né? Demonstrando amor. E o salmista diz aqui: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E quantas vezes a gente faz carinho no pecado, nas quais a gente guarda aquele pecado, a gente guarda aquele erro no coração e fica acalentando ele, fazendo carinho. E eu sei, meu amado, que eu não estou lhe falando nada de novo. Você sabe disso, eu sei disso, acredito que todo crente sabe dessa necessidade. Eu tenho que me confessar a Deus. Isso não é novo para você, não é novo para mim. Nós sabemos que precisamos confessar a Deus. Mas a triste realidade é que muitos crentes têm momentos de confissão, de busca de perdão por seus pecados, pouco frequentes, e quando fazem são superficiais. É aquilo que eu falei: Senhor, perdoa meus pecados em nome de Jesus, amém. E porque fazem assim, tem momentos de confissão tão rápidos com o Senhor, que os pecados acabam formando uma barreira entre ele e Deus. Porque o que acontece é que não percebemos o quanto o Espírito de Deus está apagado na nossa vida. Esse é um grande problema, esse é um grande mal. Não percebemos o quanto o Espírito de Deus está apagado na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia me ensina que eu tenho o poder, a capacidade, melhor dizendo, a Bíblia me ensina em 1 aos Tessalonicenses 5,19, que o homem tem a capacidade de apagar o Espírito. Diz lá: não apaguem o Espírito. Em outra versão diz: não extingais o Espírito. O que é apagar, extinguir? Apagar e extinguir é ir diminuindo aos poucos. Ontem, por exemplo, na fogueira, quase precisamos chamar o bombeiro para apagar aquele negócio, porque parecia, quase igual o Sodoma e Gomorra, tão grande que estava o fogo, mas apagou. Aos pouquinhos lá, o Calixto e o Ferreira foram jogando água lá e foram extinguindo o fogo. Isso é apagar, isso é extinguir, é ir diminuindo aos poucos. E quantas vezes, por falta de uma vida, presta bem atenção, meu querido, quantas vezes, por falta de uma vida de intensa comunhão com Deus, nós vamos diminuindo, extinguindo
apagando sem perceber a atuação do Espírito Santo em nós. Quantas vezes? Não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito, não apaguem o Espírito. Você vai apagando o Espírito quando não tem uma vida de intensa comunhão com Deus. Eu já falei isso aqui centenas de vezes, e vou falar outras tantas. O que mais Jesus fez aqui nesse mundo foi orar. O que mais Jesus fez, além de pregar, de salvar, de curar, foi orar. Jesus, que é o próprio Deus, ele buscava uma intimidade, uma intensa comunhão com o Senhor. E nós perdemos, nós falhamos quando não buscamos essa intensa comunhão. Nós vamos extinguindo o Espírito, nós vamos apagando isso, igual a fogueira ontem. A cada balde d'água que o Ferreira jogava, a cada balde d'água que ele jogava, ela ia apagando. Deixei de orar, apaga um pouquinho o Espírito. Deixei de ler a palavra, apaga outro pouquinho. Não fui na igreja na quinta-feira à noite para orar, apagou mais um pouquinho. Aí você vem domingo, nessa daqui cheio. Mas ao longo da semana você vai apagando, vai apagando, vai apagando. Mas irmãos, graças a Deus que Ele não desiste da gente. Graças a Deus que Ele não desiste da gente. Porque quantas vezes a gente desiste de Deus? Principalmente quando está tudo bem, né? Principalmente quando está tudo bem, a gente nem lembra de Deus. Mas se ficar a coisa um pouquinho ruim, a gente lembra logo de Deus. Mas Deus, a gente podemos estar bem, podemos estar mal, Deus não desiste da gente. E o que é mais maravilhoso é que Deus faz um convite para a gente. Deus não desiste da gente, não desiste de mim, e Ele faz um convite. Além de não desistir, ainda faz um convite. Tiago 4,8. Pode ler. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isaías 1,18. Pode ler. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Percebam, amados, que é Deus que vem até nós, é Deus que nos procura. Se você veio aqui hoje, nessa manhã, perceba que não foi apenas que você levantou e disse: hoje eu vou à igreja. Não, é Deus que tocou no seu coração para você vir aqui ouvir essa palavra. Você pode estar, quantas vezes a gente ajuda uma pessoa? A pessoa é viciada em alguma coisa, é necessitada de alguma coisa, e você ajuda, e ela volta para aquilo, ela volta a cometer o erro, e aquilo se torna um ciclo. Você ajuda, sai. Chega uma hora que você, na sua capacidade humana, e eu sou assim, você também provavelmente é igual a mim, que é humano também, chega, cansei, não ajudo mais essa pessoa. Já perdi as contas de quantas vezes eu fui até ele para ajudá-lo. Ele na hora até diz que não vai fazer mais, mas daqui a pouco ele diz que está fazendo de novo. Irmãos, a gente fica, né? Chega no limite. Não fala. Deus não. Deus não. É Ele que vem até nós, quantas vezes for necessário. É Deus quem nos procura. É Deus que sempre vai estender a mão para nós. É Deus sempre que
vai segurar a mão da gente, é Deus sempre que vai tirar a gente lá de baixo, é Deus quem me procura. O homem no seu orgulho, né? Eu ia falar jactância, mas de repente não, no seu orgulho, na sua vaidade, acha que vai até Deus, está enganado. Quem é o Filho do Homem para que se lembre dele? Quem somos nós? Nós não vamos até Deus, é Deus que vem até nós, e veio até nós através da expressão máxima do seu ser, que é Jesus Cristo. E o que Deus está nos propondo nesta manhã, o que Deus está nos oferecendo nessa manhã, no início dessa série de mensagens, que fala sobre santidade, avivamento, consagração, o que Deus está nos propondo é que você aprenda a experimentar o perdão dos pecados e a purificação do seu coração completamente de Deus diariamente. O que Deus nos oferece nessa manhã, e vai nos oferecer ao longo dessas outras 7 mensagens, até dia 21 de setembro, é experimentar esse perdão de pecados e uma profunda e completa purificação do nosso coração diariamente, todos os dias. Só isso é que vai lhe dar um verdadeiro relacionamento vitorioso com Deus. Voltando a dar o exemplo negativo dessas igrejas de teologia da prosperidade, eles dizem o quê? Quanto mais você ofertar de dinheiro, mais Deus vai fazer na sua vida. Não é isso não. O dízimo, a oferta é algo tão comum na vida do crente, né? Se você é fiel, você oferta naturalmente, você devolve o dízimo naturalmente. Mas o que vai ser o diferencial na sua vida, o que vai tornar a sua vida verdadeiramente vitoriosa, é esse relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Não importa o quanto você está desanimado, não importa o quanto você está abatido, não importa o quanto se sente derrotado, não importa se você se sente o último cristão da face da terra. Jesus veio e levou todo mundo, só ficou você. Todo mundo experimenta a bênção e você está lá, sozinho, abandonado, igual perdido, igual o cachorro caiu do caminhão da mudança. 1 de João 1,9 é um verso que a gente tinha que saber de cor, né? Está aí? Pode ler. Eu coloquei ali, a Gabriela também colocou para mim, sem eu pedir, mas ela percebeu, o todo está em letra maiúscula, está em caixa alta, como a gente chama, que é para deixar bem notório, bem claro, que a palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Jesus tem poder para os purificar de toda a injustiça. E a injustiça aqui não é a injustiça que eu sofra, que a gente pensa, né, que eu sou injustiçado por alguém. Não, é a injustiça que eu cometo mesmo com Deus, é o pecado. Todo pecado, toda injustiça. Meu irmão, se você pode realmente experimentar a maravilhosa purificação de Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser aquele crente que por onde passar as pessoas percebam que você é diferente. Você pode ser aquele crente especial que por onde você passar, todo mundo olha para você e vê que você é um abençoador. Todo mundo só quer receber bênção. Eu já não aguento mais aqueles spots do Facebook que colocam: tome posse da sua bênção, Deus vai te abençoar hoje. Tudo bem, mas a minha vida não é para ser alguém que só receba a bênção, é muito pelo contrário. A minha vida tem que ser alguém que abençoe. Eu tenho que ser alguém abençoador, é isso que importa, foi o que Jesus fez.
abençoador. Mas como tudo na vida tem esses mas, esse encher do Espírito, essa vida, como diz o pastor Jeremias Pereira, exponencial, esse ser abençoador, que eu sonho de ter, que eu estou buscando e que eu oro que você busque, não vai acontecer se você somente tiver algum breve, casual momento de oração água. Sabe o que é? Quais são as 3 características da água? Me ajudem aí. Não é estados físicos, não. Características: inodora, insípida e incolor. Inodora, não tem cheiro. Insípida, não tem gosto. Incolor, não tem cor. Será que o seu momento de oração com Deus é água? Não tem cheiro, não chega como um cheiro suave até o Senhor, não tem gosto, você não sente nada, não tem gosto de nada, e é incolor, não tem graça. Se você tiver um momento de oração, água, se você tiver, quando tem, deixa eu ser mais duro com vocês, quando tem alguns poucos minutinhos de oração com o Senhor, não adianta, você não vai ser alguém extremamente abençoador. O Salmo 39 diz que você deve desejar que Deus sonde o seu coração. Pode ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas limitações. Vê se em minha conduta algo sofrente e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, né? Aquilo que vai fundo, que penetra, que busca, que vasculha. Talvez Deus esteja assim, né, com aquela lupa, aquela lente de aumento bem grandona assim, para vasculhar os cantinhos do seu coração. É aqui, ó, porque Deus é poderoso, né? Deus fez esse universo infinito, porque Deus é infinito, mas tem algo que Deus só faz se você deixar, que é mexer no seu coração, vasculhar o seu coração. Eu estou aqui falando e Deus sabe muito bem o que está acontecendo naquela galáxia lá, bilhões de anos-luz daqui, que a gente não sabe nem que existe, mas Deus sabe. Mas Ele só vai mexer nesse universo que é o seu coração, se você deixar Ele sondar. E para que aconteça na sua vida uma purificação real, verdadeira, comprometida com o Senhor, meu querido, é necessário que você gaste um bom tempo a sós com Deus, regularmente, para que a sua vida seja examinada de forma completa. Você tem que gastar tempo com Deus em oração e leitura da Bíblia. Quanta gente fala isso? Mas você pode estar pensando agora: pastor, eu sei disso, o senhor não está me falando nada de novo. Eu sei, pastor, que eu tenho que passar mais tempo orando, lendo a Bíblia, mas pastor, o meu problema é falta de tempo mesmo. Minha vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu até nem dou conta, que dirá alguns minutos, ou bons minutos de oração. E se você me responder isso, sabe o que eu vou te responder? Mentira. Desculpa sua, mentira. Eu sou teu pastor, posso chamar você de mentiroso? Eu posso. Sabe por que eu posso? Eu só porque eu sou pastor não, ou seu pastor. Mas é porque eu aprendi que tempo é uma questão de prioridade. E não tem sido fácil isso não. Mas tempo é uma questão de prioridade. E a Bíblia ensina isso. Mateus 6:21, por onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lucas 6:45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Quais os tesouros tem dentro dele? Quer ver só? Alguns poucos exemplos de tempo, uma questão de prioridade, o que está cheio o seu coração.
Quanto tempo você gasta vendo televisão? Novela, jornal, filme, programa de fofoca, esses reality shows aí, o BBB, o Voice Brasil, o Banda Brasil, sei lá, tudo é reality show. Quanto tempo? Não estou dizendo que você não deva ver. Eu vejo filme, gosto de ver jornal, preciso ver jornal. Programa de fofoca nem pensar. Se vocês me verem, eu vou copiar aqui agora o Ariano Suassuna, que morreu semana passada. Se vocês me verem vendo programa de fofoca, pode me internar porque eu sou doente. Aquele negócio que tem na Rede TV, né? Ainda bem que eu nem sei nem onde é a Rede TV na minha televisão. Só fala. Como é que é o nome do programa? Só a Gabriela foi corajosa de falar. Eles não quiseram dizer. Se vocês me verem vendo TV Fama, pode me internar que eu estou doente. Eu não vejo, eu tenho horror a esse troço. Mas quanto tempo você gasta vendo televisão? Quanto tempo você gasta na internet? No Facebook? Vendo sites de todo tipo e até mesmo pornográficos? Irmãos, a quantidade de crente que vê essas coisas é absurdamente do mal. A quantidade de crentes que vê em sites pornográficos é absurdamente do mal. E vou falar outra coisa aqui que você vai até me criticar. Quanto tempo você gasta dormindo além do necessário? Com a desculpa de que precisa, de que não consegue. Quanto tempo você gasta limpando a sua casa? Não que não precisa, mas será que precisa de tanto? Quanto tempo as mulheres gastam com os filhos? Quanto tempo vocês mulheres gastam com os filhos, com os afazeres da casa e ainda as coisas do emprego para aquelas que trabalham fora? Agora para os homens, quanto tempo você gasta com o seu carro? Lava, aspira, pole. Meu carro está imundo, eu sei, mas eu vou lavar amanhã, antes de reclame comigo. Mas quanto tempo você, homem, gasta vendo partido de futebol? Quantos você assiste por semana? Ou às vezes até por dia? Chega sábado, então começa a ver esporte, emenda com domingo de manhã e vai domingo à tarde, e depois vem dizer que não tem tempo de qualidade para oferecer para Deus, para você orar com profundidade, para você ler a Bíblia e Deus transformar você, fazer você um elemento abençoador. Tem tempo sim, por isso que eu te chamo de mentiroso, que dá desculpa. Porque a gente tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus. E Deus deu tudo para a gente, que é Jesus, e a gente não responde por nada. Quanto tempo nós investimos em tantas coisas? Algumas são legítimas, outras nem tanto. E outras que deixam de ser legítimas só porque nós exageramos. Imagina se você pegasse um pouco de cada tempo desse e trocasse por investir tempo bom de qualidade a sós com o seu Deus. Pega 10 minutinhos da novela, pega lá os 5 minutinhos do Facebook, pega lá os 15 minutos de intervalo do futebol, vai pegando. Quanto tempo você não teria para investir com Deus? Eu vou confessar, no momento confessionário, né? Algo que eu ouvi do pastor Pascoal Piragini, né? Pastor da primeira igreja Batista Curitiba, já falei isso aqui uma vez também. Irmãos, é difícil, eu ainda não estou conseguindo. Estou tentando, mas não estou conseguindo. Ele disse o seguinte, que um pastor que não invista 30 minutos diários seguidos, 30 minutos diários seguidos de oração, não consegue ter uma vida poderosa como pastor. Estou tentando, mas é complicado. É uma coisa e outra, tem hora que eu estou tentando, já estou chegando lá. E eu trago esse exemplo para vocês, não é porque vocês não sejam pastores, mas é porque vocês são como a mim, cristãos que precisam ser abençoadores. E tem mais uma outra coisinha, para a gente chegando ao final. É importante que você entenda, de uma vez por todas, que Jesus não veio a este mundo
que Jesus se humilhou, que Jesus viveu como homem, sentiu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Filho de Deus, apenas para fazer você ir para o céu. Porque tem gente que pensa que Jesus veio só para isso. Jesus morreu, ressuscitou para ir para o céu. Mas Jesus passou por tudo isso também para habitar em você e conceder a você uma vida de poder enquanto você estiver aqui neste mundo. O termo vida eterna aparece umas 50 vezes no Novo Testamento. E essa expressão eterna não deve ser compreendida apenas no sentido de quantidade, né? Uma vida infinita, sem limite, para todo sempre lá no céu com Jesus. Mas essa expressão eterna tem que ser entendida com relação à qualidade de vida estabelecida por Jesus aqui para você. Vida eterna, pela qual Jesus também morreu, significa que Jesus disponibilizou um modelo de vida com um altíssimo padrão de qualidade, acima do padrão FIFA. Não teve o padrão FIFA aí que foi as transmissões da Globo, do partida de futebol, aquela coisa toda. Até o pessoal fez campanha, queremos escola padrão FIFA, queremos tudo padrão FIFA. E eu não quero que vocês tenham uma vida padrão FIFA não, quero que vocês tenham uma vida padrão Jesus. Jesus disponibiliza um modelo de vida com altíssimo padrão de qualidade espiritual. Isso é muito bom, porque aí você, buscando a Deus, esses minutos que você vai separar para investir, para ir em oração, para Ele purificar o seu coração, para Ele investigar, para Ele sondar e arrancar, aí você vai andar por aí e as pessoas vão olhar para você e vai dizer igual aquela mulher falou de Eliseu: eu percebo que este que caminha entre nós é um santo homem de Deus. Será que as pessoas já falam isso de você? O meu vizinho, o meu parente, seja lá, é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Tem coisa melhor para ser conhecido que isso. Você quer alguma coisa, algum adjetivo, alguma qualidade melhor do que ser conhecido, até por quem não te conhece, como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? Mas isso não se consegue passando 3 horas vendo televisão, passando 5 horas limpando um carro, passando horas em coisas que muitas vezes poderiam ser melhor administradas, para eu colocar ali um bom tempo de qualidade com Deus, lendo e orando. Com tudo isso que eu já falei até agora, você pode estar se perguntando: mas por que eu fracasso tanto? Como posso realmente ter essa vida tão maravilhosa? E Paulo fala isso em Romanos 6,6. Ele dá essa resposta. Podem ler. Torne esse verso a sua declaração pessoal de independência, irmãos, sobre o poder e o domínio do pecado. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais eu seja escravo do pecado. Quando Cristo morreu pelos meus pecados, Ele não somente removeu a pena do pecado, mas removeu o poder do pecado sobre mim. Grave muito bem isso que eu vou falar agora, como resumo de tudo que eu disse. Ser cristão não é tentar viver para Jesus, mas é aprender a deixar que Jesus viva através de você. Ser cristão não é tentar viver para Jesus, mas é aprender a deixar que Jesus viva através de você. E nós fazemos isso dia após dia, hora após hora, momento após momento, através da fé e na vida e no poder que em nós habita. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Entendeu?
Quando você recebe a Cristo, tudo que Cristo conquistou na cruz está vivo e ativo em você, porque você está em Cristo. A morte dele, pagando a pena do pecado, libertando do poder do pecado, é uma conquista sua. Querido, Jesus Cristo, com toda a sua vitória, literalmente habita em você. Jesus não habita em você apenas em uma forma assim metafórica, de pensamento, poética. Jesus habita em mim, né? Isso não é uma poesia. Jesus realmente habita em você. Jesus está realmente dentro do seu coração, e você pode viver como Ele através de você agora mesmo. Aprenda isso. O viver de Jesus em mim não é uma metáfora, não é uma poesia, não é uma comparação, não é algo didático, é real. Jesus, através do Espírito Santo, está realmente dentro de mim. Nas próximas semanas que virão, nós vamos falar sobre cada tipo de pecado que impede o cristão de viver Cristo. Quando você reconhecer esse pecado que está impedindo, não vá se desesperar, mas olhe diretamente para Jesus para vencer esse sentimento. Deixe que esse processo de purificação e santificação aponte diretamente para Jesus e para a vitória e o avivamento que tanto nós queremos. E no início o livro chama, né, o Gregory Friesel, tem que aprender bem esse nome aqui para não falar, até porque tem professora de inglês agora aqui, né? O Friesel, ele fala que esse livro é uma jornada em busca da santificação. E no início dessa jornada, essa busca de um modelo de santificação, veja o que Tiago fala em 4:7. Podem falar, podem ler. Faça dessa poderosa afirmação uma prática diária. Deixe, irmãos, tudo de lado que desagrada a Deus. Esteja vigilante às armas do inimigo. E assim você vai garantir a poderosa ação de Deus na sua vida e a fuga inevitável de Satanás. Quando a gente lê esse verso, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ou na versão da Nova Versão Internacional, fugirá de vocês. A gente diminui o diabo, porque a gente pensa assim, que o diabo vai fazer algum mal para mim, vai fazer eu sofrer, sei lá, vai botar alguma coisa para eu cair, sei lá, fazer algum mal. Mas não é só isso não, mas não é só isso não. Quando a gente lê e pensa assim, diminui a ação do diabo, porque o pior mal que o diabo pode me fazer é deixar que eu me afaste de Deus, que me divida. Quando ele fala aqui, volta lá, Gabi, por favor, no verso. Quando ele fala aqui em mente dividida lá, tem a mente dividida. A palavra diabolos, em grego, que é onde vem a palavra diabo em português, quer dizer o que separa. O diabo é aquele que divide. Então ele quer dividir o homem de Deus, ele quer separar o homem de Deus. Mas quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. A gente não vive sobre o poder da culpa. Nós vamos continuar pecando, não tem jeito. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou continuar pecando. Agora, Cristo me libertou do poder do pecado, e Cristo me liberta do poder terrível da culpa do pecado.
Porque se eu manter uma vida diária de compromisso, de oração com Deus, e a gente vai ver esse tipo de confessar nas próximas mensagens, eu vou me livrar da culpa do pecado e vou receber diariamente doses excessivas de alegria do perdão. Se eu tenho a mente dividida e separada por Satanás, eu vou viver uma vida de peso de culpa, de tristeza de culpa. Mas se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu vou pecar, porque a carne é fraca mesmo, mas eu vou viver uma vida de intensa alegria do perdão. E Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, tão cheio de graça, que Ele pensou até nisso, que não tem jeito, eu vou pecar, esse mundo, eu sou pecador, a carne é fraca, mas eu posso experimentar em Deus uma alegria diária, excessiva, de perdão, de Deus me perdoar verdadeiramente. E eu quero terminar agora orando, convidando você a assumir um compromisso com Deus, de buscá-lo a partir de hoje, intensamente, todos os dias. Senhor, eu vou separar um bom tempo para Ti. Tempo é questão de prioridade. Eu vou separar algum tempo para Ti, para eu ter uma intimidade maior para o Senhor. E quando eu confessar os pecados, não é fazer aquele pacotão, Senhor, perdoa meus pecados, em Jesus, amém. Não, é confessar mesmo, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu pensei aquilo, Senhor, isso está me magoando. Fala para Deus, feche seus olhos e faça esse voto para o Senhor agora.